Olá, paz do Senhor! Mais uma live, estamos aqui, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre desbloqueio. Desbloqueie-se para viver os propósitos de Deus. Vamos chegando, se sentindo à vontade. O Senhor tem coisas grandes para fazer hoje aqui. O Senhor quer te desbloquear, porque muitas vezes surgem muitos bloqueios na nossa mente. Mas o Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o Deus que vê o teu coração, Ele é o Deus que vê a tua mente, Ele é o Deus que planejou, que escreveu o propósito da tua vida, o teu propósito. E muitas vezes os bloqueios vêm para querer te paralisar, mas Ele é fiel. Deus é fiel, Ele é Deus. Escuta só esse louvor. Os teus altos e baixos nunca vão medir o teu valor. Vou compartilhar aqui a live para mais pessoas, para entrarmos na palavra. Desbloqueie-se para viver os propósitos de Deus. O Senhor, Ele diz que você é amada, você é amado, mesmo que você não se sinta assim, mas você é forte. Mesmo se você hoje estiver se sentindo fraco, estiver se sentindo desanimado, mas o Senhor está aqui para te fortificar, o Senhor está aqui para te fortalecer, porque você pertence a Ele. Você pertence ao Senhor. Creia no que o Senhor diz sobre você nesta noite. Aleluia. Creia nele. Creia nele. Ele está aqui para alegrar o teu coração. Ele está aqui para falar contigo. E o que importa na tua vida é o que o Senhor fala para você. Não é o que o homem fala, não é o que o homem diz sobre você, mas é o que o Senhor fala sobre você. E Ele, olha o que Ele fala para você. Você é amada, você é amado de Deus. Mesmo que você não esteja se sentindo assim hoje, mas você é forte, você é amada. Você não está sozinho, você não está sozinha, porque o Senhor está contigo. Creia tão somente nesta noite. Creia no que o Senhor diz sobre você. Creia no que Ele fala sobre você. O Senhor não quer que você fique bloqueado com todos os pensamentos negativos, com pensamentos dizendo: Senhor, eu não posso. Senhor, como que eu vou fazer? Eu não tenho condições. O Senhor hoje vai tirar todos os bloqueios, vai abrir, alargar o teu caminho. Paz do Senhor, Manuela, paz do Senhor, Manu Queiroz, um abraço, minha linda, paz do Senhor. Paz do Senhor, Vivi Santos, paz do Senhor, se sintam abraçadas pelo Espírito Santo, se sintam abraçadas por mim. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite sobre desbloqueio. Se desbloqueie para viver os propósitos de Deus. Creia tão somente no que Deus diz sobre você. Não o que o homem fala, não o que o homem acha, mas é o que Deus acha, é o que Deus fala sobre você, é o que Deus planejou para a tua vida. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Debbie, paz do Senhor, seja bem-vinda no nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Eu pedi ao Senhor ontem uma palavra para pregar no ciclo de oração. Hoje foi ciclo de oração aqui na igreja de manhã. E eu falei para o Senhor, eu quero
uma palavra, Senhor, que venha da tua parte. Eu quero pregar no ciclo de oração e eu vou fazer uma live e vou também falar essa palavra na live. E o Senhor me respondeu assim: Rio Nilo. Rio Nilo. E eu fiquei, meu Deus, Rio Nilo, como é que eu vou pregar sobre o Rio Nilo? O que é que tem a ver o Rio Nilo? Mas eu comecei a ler sobre o Rio Nilo. Eu não achei ali lógica na hora, mas eu comecei a ler sobre o Rio Nilo, ler sobre o Rio Nilo. E eu disse, meu Deus, agora eu vou pregar sobre geografia. Paz do Senhor, Helma Andrade, Deus abençoe a tua vida, minha linda. Natália Alves, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. E aí, eu comecei a ler sobre o Rio Nilo e teve algo que tocou meu coração. E foi essas palavras aqui que eu vou ler para vocês agora, que diz assim: Mariane, Deus abençoe tua vida, no nome de Jesus. Nós hoje vamos falar sobre desbloqueio para viver os propósitos de Deus. Aí, amados, eu encontrei essa palavra. Amém, compartilhe, verdade, tem um aviãozinho aí, a setinha, compartilhe para os amigos de vocês. Que o Senhor tem uma palavra sobre desbloqueio. O Senhor quer desbloquear de uma vez por todas as nossas vidas, para que possamos ser livres para viver o nosso propósito. O propósito que Deus escreveu para a nossa vida. Compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus. E como eu estava falando aqui, vocês estão ouvindo bem o áudio? Estão ouvindo bem? A música está muito alta? Como é que está? Vou tentar abaixar aqui um pouquinho. Glória a Deus, irmã Helma compartilhou. Irmã Helma, glória a Deus. Então, como eu estava falando, amados, então Deus falou para mim, tá ótimo, Manu. Tá bom. Deus falou pra mim Rio Nilo e eu não entendi nada. Rio Nilo, o que é que eu vou falar sobre Rio Nilo? E eu encontrei essa frase aqui que eu achei muito interessante. Eu vou ler pra vocês. O Rio Nilo fica em um local fértil no deserto. Eu vou ler pra vocês e depois eu digo o significado. Por causa dos períodos das cheias do rio, as margens ficam inundadas e servem para os sistemas de abastecimento de água e de irrigação. E nessa palavra aqui, ferveu o meu coração, porque aí eu pude entender que o Rio Nilo, ele transborda, né? O Rio Nilo fica no deserto no Egito e ele transborda. Nós sabemos que o deserto não é fértil, mas na terra que o Rio Nilo transborda, sai dos seus limites e depois ele volta de novo e aquela terra que ficou molhada, ela fica fértil. Olha que coisa maravilhosa, aleluia. Tem um mistério de Deus aí, tem um mistério de Deus. E eu entendi quando eu li isso, eu disse, Deus quer que eu fale sobre transbordar. Paz do Senhor, Lecionete, Deus te abençoe, minha linda. Paz do Senhor. Irmã Renata, Deus abençoe. Então, amados, eu entendi que o Senhor queria que eu falasse sobre transbordo, o transbordo do Rio Nilo. O transbordo é fazer sair para fora dos limites. Olha só existia ali terra fértil de lado do Nilo, que fica num deserto, porque ele transborda. E ali, quando ele voltava para o seu lugar, a terra ficava fértil e podiam plantar, fazer plantação de cana-de-açúcar, de arroz.
Então o transbordo é fazer sair para fora dos limites. E é isso que o Senhor quer que eu e você faça. Porque nós temos limites, muitos limites que foram impostos pelos nossos pais, pensamentos que nos bloqueiam, pensamentos negativos, pensamentos que não vêm de Deus, medo, temor, timidez, tanta coisa que nos bloqueia. Achismo, será que vão rir de mim? O que vão achar de mim? Isso nos bloqueia. Aí o Senhor está falando para nós nesta noite que Ele quer que eu e você saia dos nossos limites, saia para fora, que eu e você transborde. E só pode transbordar quem tem em excesso. O Rio Nilo só transborda porque água, enchente em excesso, então transborda. E o que é que o Senhor quer que eu e você transborde? O amor dele. Tantas coisas maravilhosas, o consolo dele, o perdão dele, tantas coisas maravilhosas que ele nos entregou, o dom, talento que ele te entregou. Então ele não quer que só fique para mim ou para você preso em nós. Ele quer que nós possamos transbordar. E quando nós transbordamos, nós atingimos outras pessoas e outros corações. E outras pessoas que estavam com o coração seco, feito a terra ali, do lado do Nilo, quando receber o nosso transbordo, a terra vai se transformar e vai ficar uma terra fértil. Aleluia! Então as pessoas à tua volta, quando você transbordar Deus, elas vão sentir, elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus através da tua vida. Olha, aquilo que ajuda você, aquilo que te consola, é capaz de ajudar e consolar outras pessoas. Isso é transbordo. Aquilo que toca o teu coração é capaz de tocar o coração de outras pessoas. Isso é transbordo. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala, né? Bendito seja. Irmão Gilberto, paz do Senhor, Cristina, sejam muito bem-vindos, recebam nosso abraço, Graziele. Nós vamos falar aqui sobre desbloqueios para viver o propósito de Deus na nossa vida. Sejam muito bem-vindos, se sintam à vontade, no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, bendito seja o Deus, Pai das misericórdias, e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam tribulações, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esse versículo é transbordo. Nós fomos consolados pelo Pai das misericórdias, pelo Deus de toda a consolação, e o que recebemos dele para sermos capazes de também darmos para outras pessoas. Isso também fala de transbordo. Então, o teu transbordo traz a provisão para as pessoas. Tem um versículo que diz assim sobre o rio Nilo. Está em Isaías 23:3. Aqui fala Sior. Sior também é algo relacionado ao rio Nilo. E também fala aqui, ceifa no Nilo, que diz assim, Isaías 23 e verso 3, diz assim, e a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Olha que maravilha, a feira das nações. Vinha com o quê? Com muitas águas. Então era aquela enchente do rio Nilo que transbordava. E depois vinha feira
para as nações. E o que é que quer dizer isso? Vinha provisão, porque ali poderiam se plantar e ali colher. Feira para as nações, comida para as nações. Que coisa maravilhosa. Então o teu transbordo traz provisão para as pessoas, traz provisão para as nações. Mas não é de toda forma que nós vamos transbordar. Existe uma estrutura dada por Deus para que possamos transbordar para outras pessoas. Não é de qualquer forma. Existe algo preparado por Deus. Uma forma, um caminho preparado por Deus para que possamos transbordar para outras pessoas. Deixa eu colocar aqui o louvor baixinho aqui de volta. Bem baixinho para não incomodar. Sim, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Baixinho para não incomodar. Então essa estrutura que eu vou falar agora, essa estrutura que Deus preparou para eu e você transbordar. E aonde está essa estrutura? Essa estrutura veio da minha cabeça? Não! Essa estrutura está na palavra de Deus. Isaías 54, verso 2 e 3, fala assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estarcas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha que maravilha. Então existe uma estrutura, o Senhor fala como é essa estrutura e diz: tem que se estruturar dessa forma, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Olha que maravilha do Senhor, o que Ele fala na palavra de Deus para a nossa vida. Ele nos ensina todos os caminhos, Ele nos ensina o caminho para que possamos trazer essa estrutura do transbordo e transbordarmos para a direita e para a esquerda. Para tirarmos todos os nossos bloqueios do nosso coração, para tirar todos os bloqueios da nossa mente, para poder transbordar. Porque o bloqueio é como isso aqui, irmãos, olha aqui. É como esse cadeado aqui. O bloqueio, ele bloqueia, deixa a mente bloqueada, sentimentos bloqueados, emoções bloqueadas. E aí precisa-se de uma chave para abrir, desbloquear. E assim, a palavra de Deus nos ensina. Esse versículo que eu li aqui nos ensina a como podemos nos desbloquear e estruturar a nossa vida para podermos transbordar e através de nós, outras pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Irmã Maria, Deus abençoe. Irmã Ácia Dantas, Deus abençoe. Irmão Jorge Lopes, sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Estamos falando aqui sobre desbloqueios para viver os propósitos de Deus. Então, amados, ampliar a tenda. O que significa ampliar a tenda? Aqui o Senhor fala em aumentar a fé. Nós temos que aumentar a fé, aumentar a esperança, aumentar a crença, crer em Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Crer que Deus vai trazer coisas novas. Porque existem muitos bloqueios para acreditarmos de verdade. Porque tem muita dúvida, muita incredulidade. Às vezes, Deus abençoe a irmã Maria, glória a Deus. Às vezes, tem pessoas que pensam assim, que acreditam que Deus é poderoso para fazer, mas elas não conseguem acreditar que Deus vai fazer na vida delas.
na família delas, no filho delas. Então o Senhor, Ele quer que eu e você acredite. Rose, Deus abençoe tua vida, saudade. Desbloqueios para viver os propósitos de Deus. Isso mesmo, irmã Helma. Deixa eu ver se eu fixo aqui o teu comentário. Fixei seu comentário. Então o Senhor, Ele nos dá toda a estrutura para nos desbloquearmos e viver o propósito dEle nessa terra. E a primeira é ampliar o lugar da tua tenda. Aumentar a tua fé, crer que Ele é poderoso para fazer. Mas Ele não é só poderoso para fazer com fulana, com ciclana. Ele é poderoso para fazer com você também. Ele é poderoso para fazer na tua casa. Ele é poderoso para fazer na tua família. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não ache difícil, nada é impossível para o Senhor. Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Creia que Ele pode fazer todas as coisas. Ele é fiel, nada é difícil para Ele. Mateus 17, verso 20 diz assim: Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor próprio diz para nós, se vocês tiverem fé, mesmo que seja pequenininha como um grão de mostarda, você pode falar para um monte, vá para lá, e ele vai. Nada será impossível para vocês. Então o que é que está precisando em nós? É aumentar a nossa fé. É ampliar a nossa tenda. É ampliar, aumentar a nossa capacidade de crer no impossível, no que parece impossível. Mas o Senhor, para Ele não há impossibilidades. Ele é o teu Deus. Ele é o Deus que está com você. Ele é o Deus que escreveu a tua história. Não há impossibilidades para Ele. Então creia. Abre a tua mente e simplesmente creia que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que pensamos ou do que imaginamos. Ele pode te dar bênção recalcada e sacudida. Quando nós enchemos um saco, de alguma coisa, e a gente quer encher mais, e a gente, amassa o que está dentro e balança, porque quer mais espaço, a bênção recalcada e sacudida, porque Ele quer encher mais e mais e mais a tua vida com essa bênção dEle, com a bênção da parte dEle. É isso que Ele quer para mim e quer para você. Então amplia o lugar da tua tenda. Então creia que todas as coisas é possível ao que crê. Creia tão somente nesta noite. Comece a acreditar no impossível de Deus. Porque para Ele nada é impossível. Para nós podemos pensar, isso é impossível, isso é difícil para mim, mas não haverá impossibilidades para Deus. Então o primeiro segredo é amplia o lugar da tua tenda. Ou seja, abre a tua capacidade de crer que Ele faz o que parece impossível para você, mas é possível para Ele. Então, para desbloquear a nossa mente, a primeira coisa é acreditar, é ter fé, é ampliar a nossa tenda, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. Ele é Deus poderoso. E a Bíblia fala também, estendam as cortinas. Amplia o lugar da tua tenda, que é a capacidade de acreditar que Ele faz, e Ele faz também na minha vida, Ele faz na tua vida, porque como eu falei, às vezes é fácil de acreditar que Ele faz, mas que Ele vai fazer comigo,
com o meu marido, com o meu filho. Às vezes é difícil, mas o Senhor quer que nós creiamos nele, que ele vai fazer, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O segundo ponto para tirarmos para desbloquearmos a nossa mente é: estendam as cortinas. O que significa isso? O que significa as cortinas? Cortinas significam a proteção ali da tenda. A tenda não tinha parede, a parede era cortinas. E cortina também fala de intimidade, porque quando se estende as cortinas, não se vê quem está dentro. É uma proteção ali. E eu lembro-me do véu que foi rasgado, a cortina que foi rasgada quando Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário. O véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado de alto a baixo e isso fala da salvação de Jesus. Isso fala de uma identidade cristã. Isso fala de estarmos cobertos por essa identidade cristã. Um testemunho cristão. Porque a cortina, as pessoas veem a cortina do lado de fora. E o testemunho da minha vida e da tua vida, as pessoas veem também. O testemunho cristão. Aquilo que está aparente, aquilo que as pessoas podem ver e podem enxergar Deus na nossa vida. Então, quando nós temos essa identidade, nós dizemos assim: não vivo mais eu, mas que Cristo viva em mim. Então, quando nós vivemos essa palavra, que Cristo viva em mim, todos vão poder ver Cristo na minha vida, através dos frutos do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Então, quando Cristo vive em nós, aí já vai embora um monte de bloqueio. Um monte de bloqueio. O medo vai embora. Vai embora é a dificuldade de perdoar. Porque tem pessoas que dizem: eu não consigo perdoar. Mas se Cristo vive em você, não é mais você, é a identidade de Cristo em você. Então você recebeu o perdão dele, então vai ser muito fácil de perdoar o outro. A autoproteção vai sair. O bloqueio da autoproteção. Por quê? Porque Jesus se entregou a si mesmo para morrer por nós. Ele não se autoprotegeu, ele se entregou. E aí tem pessoas que não vivem o seu propósito, o propósito que Deus escreveu para você, que Deus sonhou para você na terra, porque tá com medo, se autoprotegendo, se escondendo. Mas se você tem a identidade de Jesus, você não vai se esconder. Porque Jesus, ele não se escondeu, ele viveu o propósito dele. Ele orou e disse: se possível, Deus, passe de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que ele passasse pela cruz, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Então ele se entregou a si mesmo, ele não ficou se auto-escondendo, se auto-protegendo, não. Então quando temos essa identidade do Senhor, esse bloqueio da autoproteção bate em retirada. Tem outro bloqueio que é a necessidade de reconhecimento. Que a pessoa pensa: se eu for falar de Jesus, se eu for louvar, se eu for fazer isso, fazer aquilo, o que é que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão falar de mim. E se as pessoas não me reconhecerem? E se as pessoas não gostarem de mim? E se as pessoas falarem algo negativo contra mim? Isso é uma necessidade de reconhecimento. E essa necessidade de reconhecimento não estava em Jesus. Então, quando nós temos a identidade de Jesus, essa necessidade tem que bater em retirada, tem que sair.
porque ele foi humilhado pela minha vida. Ele foi humilhado pela tua vida. Ele foi humilhado. Então, se você assumir a identidade de Cristo, você vai ser destravado em muitas áreas. Muitas áreas que hoje você acha dificuldade, você vai ser destravado. Se você assumir a identidade de Cristo na tua vida. E a Bíblia fala também, alarga as cordas. O que significa larga as cordas? As cordas fala de amor, corda fala de união. Oséias 11, verso 4 diz assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles, como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Deus atraiu o povo com cordas humanas, com cordas de amor. Em Eclesiastes 4, verso 12, diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois homens conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso fala de união, isso fala de amor. Essas cordas que Deus fala, alonga as tuas cordas, alonga as cordas da tua habitação, alonga as cordas da tua tenda. Está falando, aumenta a tua capacidade de amar o próximo. Aumenta a tua capacidade de viver em união uns com os outros, de viver em união com o teu próximo. Eu vi uma foto que, sabe, quando eu vi, eu chorei muito. Foi uma foto da guerra da China com um menino, uma criança, que estava levando o seu irmãozinho bebê nas costas. E o seu irmãozinho bebê estava morto. E ele queria levar para algum lugar para enterrar. E ele estava levando aquela criança nas costas. E o soldado falou assim para ele, deixa o seu irmão aí, ele é muito pesado. Você está andando aí, né, com o seu irmão nas costas, ele é pesado. Deixa em qualquer lugar, né? Tava ali a guerra, os entulhos ali, os escombros ali. E aquele menininho olhou para o soldado e falou para ele, ele não é pesado, ele é meu irmão. Eu me emocionei muito ao ver essa história, porque aquele menino estava ali com seu irmão nas costas e disse, ele não é pesado, ele é meu irmão. E muitas vezes a gente acha pesado, né, nossos irmãos. Mas quando nós alargamos o nosso amor, a nossa capacidade de amar uns aos outros, então nós não vamos achar pesado, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Olha como é lindo o amor. Então o Senhor, Ele fala para que nós possamos alargar a nossa capacidade de amar. Porque aí nós não vamos achar os nossos irmãos pesados. Aí não vai ser difícil. Não vai ser difícil estar junto com os nossos irmãos. A compartilharmos, a estarmos unidos, a estarmos reunidos. Porque o amor, ele torna fácil. Ele faz a gente suportar. O amor torna as coisas mais fácil. E o Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Alarga a tua capacidade de amar. Alarga as tuas cordas. Alonga as tuas cordas nesta noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E talvez você não foi amado, não recebeu o amor da sua mãe, do seu pai, da sua família, mas o Senhor está falando para você, ainda que sua mãe se esqueça de ti, do filho que criou,
eu jamais esquecerei de ti. O Senhor não se esquece de ti. Ele te ama. Ele te atraiu com cordas de amor. Ele te ama. Ele é fiel na tua vida. Ele te oferece um amor maravilhoso. E Ele quer também que eu e você possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha, as cordas são suporte para as cortinas, para elas se manterem esticadas e fixadas na ponta com as estarcas na terra. Então precisa-se das cordas para a cortina ficar esticada. E a cortina nós falamos que é a identidade de Jesus, que é o Evangelho de Jesus. E ela fica esticada por causa das cordas. E o que é as cordas? É o amor. E o que é o resumo? O resumo dos 10 mandamentos é o amor. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a base do Evangelho. É a base do Evangelho. As cordas ficavam ali, ó. As cordas assim para a cortina ficar, né, em cima. A cortina é o Evangelho e as cordas é o amor. É o amor. Então nós temos que pedir ao Senhor para nos dar mais capacidade para amar ao nosso próximo, amar ao nosso Deus acima de todas as coisas. E as estarcas, né, que a Bíblia aqui também fala no versículo que nós lemos, fixa bem as tuas estarcas. A estarca, né, fixar a corda ali é fixada com a estarca no chão, na terra. E isso traz sustentação, traz firmeza. E o que significa isso? Significa a palavra de Deus que nos traz firmeza, que nos traz sustentação, que é como uma rocha. E nós, quando estamos com a nossa casa firmada na rocha, pode vir o vento e não vai destruir a nossa casa, não vai abalar a nossa casa, porque ela está firmada na palavra de Deus, ela está firmada na rocha. Então, quando estamos firmados na palavra de Deus, nós não somos levados de um lado para outro, como por qualquer vento de doutrina. Quem não está firmado da palavra, ouve uma coisa aqui, ouve ali, e fica assim, para lá e para cá, fica duvidando, acredita numa coisa hoje, amanhã já acredita em outra coisa, né? Fica mudando de igreja, fica para lá e para cá, porque não está firmado na rocha, não está firmado. Mas quando temos a palavra de Deus no nosso coração, bem firmada mesmo, como uma estarca, bem firmada, cravada no nosso coração, né? E a Bíblia diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que vem na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E essa espada significa as estarcas, que fala aqui nesse versículo, fixa bem as tuas estarcas. Então, quando essa palavra está no nosso coração, o salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando essa palavra está firmada, nós ficamos firmes, nós ficamos fixados, nós temos uma segurança proveniente da palavra de Deus, ficamos firmes na rocha. Então esse é mais um segredo para o nosso desbloqueio, porque não vamos ser levados para lá, não vamos ficar duvidando, porque um dos bloqueios é a dúvida. Deus não se agrada da dúvida, Deus não se agrada. Então se ficarmos duvidando para lá e para cá, Deus não se agrada de nós. Então nós temos que estar firmes na palavra, acreditando, entendendo a palavra. Nós temos que entender a palavra e se alimentar dela.
Porque quando nós não entendemos a palavra, ela é levada de nós. O inimigo vem e leva as sementes, né? Como aquela parábola dos pássaros, quando a semente é jogada à beira do caminho, vem os pássaros, pega e leva. Por que isso? Porque a palavra que alguém não entendeu, não digeriu na mente, não trouxe para o coração, então o inimigo simplesmente leva. E se leva, você e eu não vai poder viver dos frutos dessa palavra, da palavra. Então nós temos que entender e aceitar e viver a palavra e se agarrar com a palavra para nós podermos viver as promessas da palavra. O que a palavra nos vai levar, nos vai trazer. Né? Porque a palavra de Deus, ela tem um objetivo. A palavra de Deus que eu estou pregando aqui tem um objetivo. E se você está entendendo, se você aceitar essa palavra, você vai vivê-la. Você vai ter condições de desbloquear os desbloqueios que nós falamos aqui, outros bloqueios que nós ainda não falamos, mas que você sabe que você tem. Cada um sabe qual é o bloqueio que tem. Mas essa estrutura do Senhor para o transbordo, ela nos habilita a desbloquearmos qualquer bloqueio que nós estivermos. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre, porque o Senhor não quer que a gente fique limitado e bloqueado. Ele quer que a gente desbloqueie e alcance outras vidas, alcance vidas para a glória do Senhor, né? Então, tem pessoas que têm um bloqueio da inconstância. Inconstância. Não se fixa, não se firma. Começa uma coisa hoje, amanhã não quer mais, deixa pra lá, depois começa outra, depois não termina, começa outra, não termina. Isso é inconstância. O Senhor não tem inconstância para mim e para você. Isso é um bloqueio. A inconstância, com a inconstância, eu e você não pode viver os propósitos de Deus, mas o Senhor está falando para mim e para você. Firma bem as tuas estarcas. Firma as tuas estarcas. Não viva com a inconstância, porque ela não te traz o resultado. Ela não te leva a viver os propósitos de Deus. Então, firme as tuas estarcas. Fique firme, fique seguro. Aprenda a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Creia, se agarre com a palavra de Deus. E a inconstância vai embora da tua vida. Então, estruturado com a estrutura do transbordo, você vai transbordar. Transbordar. E não é só transbordar para um lado, né? Não é só para a direita, é para a direita e para a esquerda. Para a esquerda e para a direita, você vai transbordar. Não vai ter bloqueios dentro de você. Não vai ter bloqueio. Bloqueio é aquilo que impede de você transbordar para a vida de outras pessoas. É a vergonha, é a timidez, é o medo, é o pensamento que vão achar de mim, vão falar de mim, medo de ser rejeitado, é medo de tantas coisas, é dúvida, é inconstância. Tem vários bloqueios. E se os irmãos quiserem me ajudar, pode comentar e escrever os bloqueios que vêm na sua mente. Aí, porque tem muitos bloqueios que impedem. Falta de fé. Tem vários bloqueios que impedem de vivermos realmente o que Deus quer para a nossa vida. Medo de críticas. Helma escreveu, é verdade. Medo de críticas. Então, são muitos bloqueios que nos impedem. Mas não vai ter bloqueios dentro de você se essa estrutura que eu acabei de falar agora, você viver ela.
Porque foi Deus quem escreveu essa estrutura para que eu e você pudesse desbloquear. O passado é um bloqueio. O diácono Horácio escreveu, Pai do Senhor, o passado é um bloqueio. As pessoas ficam presas no passado. Então não vai poder viver o dia de hoje, porque está presa com as coisas ruins e negativas do passado. O passado nós devemos só pegar as experiências, o aprendizado, mas não viver no passado, nem viver no futuro. Paz do Senhor, irmã Cláudia Correia. Paz do Senhor. O medo de crítica, que a irmã Helma escreveu. Quando nós temos a identidade de Jesus, nós não vamos mais ter medo de crítica. Ansiedade do futuro, irmã Helma escreveu, é verdade. Não podemos viver no passado nem no futuro, temos que viver o dia de hoje. O medo de crítica é terrível, porque deixa a pessoa aprisionada, deixa a pessoa tímida, e a timidez é um pecado. Em Apocalipse fala sobre a timidez. Eu era muito tímida, mas quando nós recebemos a identidade de Cristo, então não é como eu falei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele vai nos transformando, a palavra vai nos transformando. E essa cortina que eu falei, que é a identidade de Cristo, né? Que alonga as cortinas, que é o que fica aparente. Então é a identidade de Cristo que tem que ficar aparente na minha e na tua vida. Não é a minha, não é sobre mim, não é o meu medo, não é a minha timidez. Não é isso. É o que Deus quer, é o que Deus planejou sobre mim. Então quando eu aprendo isso, eu vivo o meu propósito. Eu vivo o meu propósito. O irmão Horácio escreveu palavras contrárias, é verdade. Quando nós nos deixamos abater por palavras contrárias. E a gente precisa entender uma coisa, que sempre vão ter pessoas com palavras contrárias, sempre vão ter pessoas querendo nos jogar pedras, sempre vão ter pessoas querendo nos desvalorizar, sempre vai ter. Sempre vai ter. Até com Jesus fizeram isso, quanto mais comigo e com você. Mas isso não pode te bloquear, isso não nos pode bloquear. Nós devemos ser fortes para ouvir, né, palavras contrárias, comentários contrários. Porque só se joga pedra na árvore que dá fruto. A árvore que dá fruto. Então, amados, nós não podemos esconder os nossos dons e nossos talentos na terra. Mas nós devemos viver o propósito de Deus, o que Deus planejou para mim e para a tua vida. Não importa o que o homem fale. Não importa. O Senhor não quer que eu e você fique preso numa caixinha. Não. Ele te deu dons, Ele te deu talento, Ele tem um propósito na tua vida. E Ele quer que você siga em direção ao seu propósito. Deus passos pequenos. O que você pode fazer, você tem que fazer. E o impossível, Ele quem vai fazer. Mas Ele não quer que eu e você fique bloqueado. Por quê? Como eu falei no início, quem estava aqui no início, irmã Helma, outros irmãos que estavam aqui no início, ouviram que o rio Nilo, ele transborda, ele sai dos limites dele. Ele desbloqueia, podemos dizer assim. Sai dos limites dele. Então a terra ao seu redor, que é do deserto, que é infrutífera, passa a ser frutífera, porque ele transborda. E assim é na tua vida e na minha vida. Se eu transbordar e se você transbordar, corações de pessoas que estão secos, que estão sem esperança, vai tornar a ter esperança através da tua vida e através da minha vida. Vai frutificar, vai se tornar fértil, terra fértil. Então eu e você precisamos frutificar, precisamos transbordar, precisamos tirar esses desbloqueios todos, essa timidez toda, esse medo, essa dúvida.
Precisamos tirar tudo isso e termos fé e viver a estrutura que eu falei aqui. Quem chegou no final, depois eu vou deixar a live salva e você pode ver a estrutura que o Senhor fala para que nós possamos transbordar para a direita e para a esquerda. Em Isaías 41:18, Deus fala assim: eu abrirei os rios nas colinas estéreis. Que coisa maravilhosa. Ele abrirá rios nas colinas estéreis. E Helma escreveu aqui: ajuda-me, Senhor, a transbordar na vida do próximo. Ajuda-me a ser terra fértil. Aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor responde: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Aleluia! O Senhor está transformando o chão que está seco em mananciais de águas vivas, em terra frutífera. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes, em 2 Crônicas 4, do 9 ao 10. E Jabes, a mãe dele deu esse nome porque disse: aquele que causa sofrimento, com sofrimento o gerei. E os irmãos sabem que lá no tempo antigo o nome significava muito para a pessoa. Tinha um significado também ali na identidade da pessoa. Mas o Jabes, ele não aceitou isso. Ele não aceitou essa identidade. Onde eu for, eu vou causar sofrimento. Eu não quero isso para mim. E o que foi que ele fez, amados? Ele orou e disse: Deus, amplia os meus limites. Amplia os meus limites. Alguém colocou limite em mim. Alguém falou que eu causo sofrimento. Aí ele orou e disse: amplia os meus limites, amplia a minha tenda. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. E ele se tornou o mais ilustre entre os seus irmãos. Então esse é um segredo, amados. É um segredo. Ore ao Senhor. Você pode depois ler aí na sua casa, 2 Crônicas 4, o versículo 9 e o 10. Ele orou pedindo: amplia os meus termos, amplia os meus limites, amplia o lugar da minha habitação, amplia a minha tenda. Aleluia, o Senhor está ampliando tendas de pessoas nesta noite. Aleluia, o Senhor está tirando, arrancando bloqueio. Oh, glória a Deus. Bloqueio na tua mente, bloqueio no teu coração. Quem disse que você vai ficar com esses bloqueios a vida toda? Quem disse que você vai ficar com esses bloqueios a vida toda? O Senhor te chamou para uma obra. O Senhor te chamou para um propósito e Ele está quebrando nesta noite bloqueios. Aleluia! Sinta aí a presença do Senhor na tua vida, quebrando bloqueio. Ele é Deus que quebra os bloqueios nesta noite. Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sinta a liberdade de Deus. Sinta a liberdade de Deus para você viver os propósitos de Deus nesta terra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não é tempo mais de ficarmos bloqueados. O Senhor conta com essa geração. O Senhor conta com você. Aleluia, o Senhor quer trazer um avivamento entre nós. Ele conta comigo, Ele conta com você. E Ele te escolheu, aleluia. Ele te escolheu. E Ele te diz nesta noite: meu filho, não temas, filho meu. Não temas. Se passares pelos vales, estarei contigo. Pelo fogo, o fogo não te queimará.
nem a chama arderá em ti. O Senhor te abraça nesta noite, o Senhor quebra os teus bloqueios, porque o mundo te bloqueou, as situações trouxeram bloqueios e ficaram assim, ó, fechados na mente, pensamentos. Mas o Senhor, Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Ele está abrindo nesta noite, aleluia. Ele está abrindo nesta noite, Ele está te dizendo, você é livre. Você é livre. O Senhor te deu aqui chaves. Foi explicado aqui a você chaves para tirar bloqueios. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Silvânia de Pernambuco. Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora. O Senhor, Ele não vai te deixar somente com o bloqueio assim fechado. Tem um bloqueio. Sim, tem bloqueio. Mas também tem chave. Oh, aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele vai colocar chaves nas tuas mãos para você desbloquear muitas pessoas. Aleluia. Aleluia. Deus vai colocar a palavra na tua boca, que será como chave, e você vai desbloquear muita gente. Você vai consolar com a consolação que você recebeu. Você vai perdoar com o perdão que você recebeu. Você vai amar com o amor que você recebeu. Aleluia! Você vai transbordar. Aqueles que estão à tua volta. Aqueles que estão à tua volta vão sentir, vão receber do teu transbordo, aleluia, na vida deles. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amplia, Senhor, os meus limites. O Senhor está alargando o lugar da nossa tenda nesta noite. O Senhor está ampliando os nossos limites nesta noite, aleluia. Porque o inimigo quer que a gente fique preso num quadrado, limitado. E o Senhor está dizendo para você, eu abri, eu tirei os bloqueios. Filha, filho, amplia o lugar da tua tenda, alonga as tuas cordas, estende as cortinas e fixa bem as estacas. Por quê? Isaías 57, verso 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. E você talvez possa não entender, mas habitadas, cidades assoladas, a cidade está assolada. Tem muitas pessoas precisando de ouvir sobre o Senhor, de receber alegria, receber paz. Pessoas estão destruídas emocionalmente, espiritualmente. E através do teu transbordo, cidades vão ser reconstruídas, ou seja, vidas vão ser reconstruídas. Vidas de pessoas que estão sofrendo pelo pecado, sofrendo com o engano deste mundo. E através de você, vai haver uma reconstrução através do teu transbordo. Então o Senhor dá todo o segredo e diz, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Ele é fiel na tua vida. Você está aqui porque Ele te escolheu para que você pudesse desbloquear. Então creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Salmo 18, verso 19 diz assim, trouxe-me para um lugar espaçoso. O Senhor está te trazendo nesta noite para um lugar espaçoso. O Senhor está segurando nas tuas mãos nesta noite. Sinta o Senhor segurando nas tuas mãos nesta noite, dizendo, filha, filho,
eu estou te levando, te guiando a um lugar espaçoso. Ele é fiel na tua vida. Ele não vai te deixar desamparado, Ele não vai te deixar confundido, Ele não vai te deixar envergonhado. Ele é poderoso. Ele é poderoso para tirar todos os teus bloqueios e fazer você viver uma vida de paz, de plenitude, de alegria, vivendo os propósitos dele aqui na terra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração, seja repleto dessa paz. Eu vou fazer uma oração para terminar essa live, amém? Mas guarda essa palavra no teu coração, viva essa palavra e você vai viver os propósitos de Deus. Nada vai impedir você de viver os propósitos dele aqui na terra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra e pedir que ele arranque tudo que não vem dele, para que você seja de uma vez por todas liberta para viver o propósito dele aqui na terra. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer essa oração, esse clamor, para que o Espírito Santo venha e vá quebrando todos os bloqueios no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua presença, te louvando, te agradecendo por essa palavra, por esses segredos que tu revelaste, Senhor, a nós. Ó Deus, para que possamos transbordar para a direita e para a esquerda. Nos ajude a crer, nos ajude a ter fé, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor. Senhor, que nós possamos viver a identidade do teu Filho, amado Jesus, para que possamos tirar todos os bloqueios da nossa mente e da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, viver em amor, em união um com os outros, Pai, e que nós possamos viver pela tua palavra, Senhor, bem firmados, sem inconstância, sem dúvida, para a glória do teu nome, para que teu nome seja glorificado, para que tu possas nos usar nesta terra como um canal de bênção. Vai abençoando cada irmão que está nessa live, vai dando um abraço em cada um deles, Senhor. E que eles possam viver o propósito que tu planejasse para cada um deles. Vai tirando todo o impedimento nesta hora, todo o bloqueio nesta hora, toda a fúria do maligno. Vai destruindo, Senhor. Vai abençoando cada irmão, cada irmã, para que viva o teu propósito na terra. Vai dando um abraço, dando força, renovando as forças nessa noite. Porque tu és o Deus que renova a força daquele que não tem nenhum vigor. E se tem alguém que está dizendo, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho vigor. Oh Deus, vai dando um abraço nesta noite. Vai, Senhor, multiplicando as forças para a glória do teu santo nome. Oh Deus, vai mostrando a tua vontade, vai abençoando cada vida. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor, que teu plano, teu propósito seja feito, seja realizado na vida de cada irmão e de cada irmã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida, querido. Deus abençoe. Receba o nosso grande abraço. Que Deus te abençoe. Irmã Irani, um abraço. Deus abençoe. Helma, todos os irmãos que estão aqui, Silvânia, Deus abençoe a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Um beijo para vocês, paz do Senhor. Amém, irmã Helma. Um abraço, minha linda. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Irani. Irmã Cláudia, um beijo. Paz do Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor.